Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui de volta para mais uma aula da EBD Juniores. E aí, como é que vocês estão? Como passaram, essa semana? Eu espero que seja tudo bem com vocês, tá certo? Lembra de deixar o seu comentário, fala comigo o que é que você tá achando, fala com a Pro, sabe, pra gente saber direitinho aquilo que você está achando das nossas aulas, tá bem? Então, hoje a nossa aula vai falar sobre felizes aqueles que são misericordiosos. Que palavra grande, né? Será que você já ouviu falar dessa palavra? Vamos ver? Então, na aula de hoje a gente vai descobrir um pouco mais sobre a misericórdia, sobre o que é o significado dessa palavra, né? E como a gente pode ser misericordioso, tá bom? Primeiro, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Agora no início, vamos fazer um pouquinho diferente hoje. E vamos abrir a Bíblia agora, para começando, certo? Então, abra lá a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 7, tá bom? Então, abre aí, pode dar pausa no vídeo que a gente espera, tá? Mas vai buscar a sua Bíblia e acompanha comigo a leitura do versículo de hoje, tá certo? Achou? Agora a gente pode ler? Vamos lá? Mateus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Olha só que interessante, né? A palavra de Deus nos fala que seremos tratados com misericórdia se a gente for misericordioso. A palavra misericórdia significa compaixão, certo? Comiseração, piedade, certo? Cuidar, das pessoas que estão ao redor, sentir e compreender a dor da outra pessoa e fazer algo para ajudar, certo? Aquela pessoa que está passando por dificuldade. Então, você conhece ou já ouviu falar da lei da semeadura? Aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher, certo? Se eu planto um pezinho de maçã, uma sementinha de maçã, vai nascer uma macieira que vai dar maçãs ou vai nascer um limoeiro que vai dar limão? Quem sabe? Eu acho que uma macieira vai dar maçã. Se eu planto sementinhas de uva, quando a planta crescer, ela vai brotar uva, certo? Se eu planto um pezinho de morango, vai nascer pequenos moranguinhos, certo? Então, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se eu planto milho, eu vou colher milho, certo? Então, da mesma forma, é com tudo que a gente faz. Se a gente planta amor, vamos colher amor. Se nós plantamos misericórdia, nós vamos colher misericórdia. E é isso que a palavra fala. Se vocês forem misericordiosos, as pessoas te tratarão com misericórdia, certo? Então, tudo aquilo que nós fizemos, nós vamos colher, seja bom ou seja ruim, tá certo? Mas vamos plantar coisas boas para colher sempre coisas boas também, tá certo? Então, misericórdia é você cuidar das outras pessoas, é você fazer por alguém algo que ela não merece, mas algo que ela precisa. Mas misericórdia é basicamente você sentir e perceber a dor do outro, é você ser sensível para perceber as pessoas que estão ao seu redor e não se preocupar apenas com você, assim como a gente já viu nas outras lições, não é mesmo? Não se preocupar apenas com você, se preocupar também com as pessoas ao seu redor, tá bom? E agir com bondade e amor para com cada uma delas, tá certo? Então, grava isso aí no seu coração, porque agora a gente vai ver o porquê que a gente deve ser misericordioso. A gente sabe que porque se eu for misericordioso, as pessoas serão misericordiosas comigo também. Mas além disso, nós devemos ser imitadores do nosso Deus, do nosso querido Jesus. E ele era muito misericordioso e é até hoje. Deus foi muito misericordioso conosco, porque ele nos deu um presente quando a gente não merecia, certo? Então,
mesmo sem merecer, ele olhou para a nossa situação e falou assim: eu tenho misericórdia deles, eu amo aquelas pessoas e eu vou entregar meu próprio filho para salvar cada uma delas. Então Deus nos amou e teve muita misericórdia de cada um de nós e não nos deu o castigo que a gente merecia por nossos pecados. Ele nos deu a chance de viver com Ele e de ser salvos e o presente de passar a vida eterna todinha com Ele, tá certo? Olha que coisa legal. Então, nós devemos ser misericordiosos com as outras pessoas, primeiro porque Deus foi misericordioso com a gente. E quando Ele nos ama, quando Ele é misericordioso conosco, né? Nos perdoando pelos nossos erros que nós cometemos, não é mesmo? Então, nós devemos também fazer a mesma coisa com as outras pessoas, amá-las e ser misericordiosos, né, com elas, tá certo? Você sabia que o próprio Jesus, ele contou uma história para ensinar as outras pessoas a serem misericordiosos? Pois é, ele contou a história de um moço que estava saindo de uma cidade para outra e no meio do caminho, né, como naquela época não tinha muitos meios de transporte, ele foi assaltado e aí os ladrões vieram, roubaram tudo que ele tinha e ainda bateram nele, machucaram muito o pobre coitado. Sempre cai. E ele ficou muito machucado, a ponto de não conseguir se levantar. Então lá estava ele, caído no meio do caminho, precisando de ajuda. E aí Jesus conta que várias pessoas passaram e não ajudaram o pobre rapaz. Passou um levita, passou um sacerdote e nenhum dos dois ajudou um moço que estava caído. Eles saíam, iam para o outro lado da rua, olhavam, mas ninguém parou para ajudar o moço que estava lá sofrendo, né? Todo machucado, então ninguém parou para socorrer o pobre rapaz. Mas de repente chega alguém que vai lá, olha aquele moço, vê a situação dele, cuida, né, do machucado dele, coloca remédio, enfaixa, coloca esse moço sobre seu cavalo, né, o seu burrinho, o jumentinho, não sei qual era exatamente o meio de transporte que ele estava usando. E leva ele para a cidade que estava mais perto, deixa ele em um postinho, é como se fosse um mini hospital, né? Naquela época a gente não tinha hospital. Naquela época não existiam hospitais. As pessoas ficavam hospedadas em lugares como se fossem para passar a noite. E dentro daquele lugar tinha algumas pessoas que poderiam cuidar, né, dos ferimentos. E assim ele faz, ele paga para que aquele rapaz pudesse ficar em um lugar apropriado, ser cuidado direitinho. E aí aquele moço foi salvo, né? Foi resgatado por um rapaz, um homem que era samaritano. E na época, samaritanos não se davam muito bem com o povo judeu. Então era como se eles fossem meio que inimigos, sabe? E mesmo assim, esse samaritano socorreu aquele homem que era judeu e deu a ele tudo o que ele precisava para que ele pudesse se recuperar bem. Tá bom? E aí Jesus conta essa história para que a gente possa compreender que nós devemos agir assim também com os outros, para que a gente possa ter misericórdia das pessoas ao nosso redor, para que a gente não se importe se aquela pessoa é legal ou se aquela pessoa é ruim, se aquela pessoa é boa ou se aquela pessoa é chata. A gente deve tratar as outras pessoas com amor e misericórdia, independente de quem seja. Eu sei que às vezes é difícil, tem sempre aquele coleguinha mais chato, tem sempre aquela vizinha que é um pouco difícil de lidar, não é? Em todo lugar a gente vai encontrar pessoas que realmente são um pouco difíceis de lidar, mas o que é que nós vamos fazer? Tratá-las com amor para refletir o nosso Jesus aonde quer que a gente for. E mesmo que às vezes elas não recebam o nosso tratamento ou nos tratem mal, mesmo a gente tratando elas bem, ainda assim nós devemos fazer a nossa parte, tá bom? É por isso que devemos tratar sempre as pessoas bem e agir com misericórdia para aqueles que estão ao nosso redor. Certo? Gravou? E agora, para encerrar, eu deixo vocês com uma ensinação.
uma encenação que vai nos ajudar a pensar. E eu espero que esse vídeo inspire vocês para que vocês possam fazer sempre o bem e agir com misericórdia para aqueles que estão ao seu redor, tá bom? Porque lembra, se você for misericordioso, Deus será misericordioso com você também. E Ele vai recompensar você por todas as suas obras, por todas as suas ações, certo? Espera aí um pouquinho, não vai embora ainda. Antes eu preciso falar algo muito importante. Jesus disse que no dia do juízo final, Ele iria chamar para próximos do Senhor e dizer: bem-vindos, filhos do meu Pai, vocês foram fiéis, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Me vestiram quando eu tive frio e me visitaram quando eu estava preso. E aí as pessoas olharam para Jesus e disseram: quando a gente fez isso? E assustadas, elas perguntavam a Jesus quando elas tinham feito isso. E ele disse o seguinte: quando vocês ajudaram os meus pequeninos, vocês fizeram também a mim. Então lembre que quando nós ajudamos alguém, além de ajudar aquela pessoa, nós estamos fazendo isso por Jesus. Nós estamos honrando o nome de Jesus e estamos obedecendo a Ele, fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, certo? Quando cuidamos dos pequeninos de Jesus, cuidamos também dele e da sua obra, tá bom? Então será uma honra nossa poder servir ao nosso Senhor, que fez tanto por nós. Ser misericordiosos com as outras pessoas é uma forma de agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, certo? Então grave isso aí dentro do seu coração e ora pedindo ao Senhor para que Ele te ajude a ser mais misericordioso com as pessoas ao seu redor, tá certo? Um beijo, até a próxima aula e eu espero que você goste desse vídeo.